nome é Jefferson, tenho 31 anos, moro na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu comecei a minha escola normalmente. Quando eu comecei, eu era até um pouco mais avançado, porque o meu irmão, ele tem 11 meses de diferença de idade de mim. Então ele entrou primeiro na escola e eu estava ainda pegando o que ele tinha. Então muitas vezes eu tinha que ensinar ele tabuada, essas coisas, eu era um pouco mais avançado. E aí a gente entrou na escola, comecei a estudar, não era um aluno exemplar, tinha notas médias, né, nem vermelha também, nem as melhores. E daí a gente foi crescendo, passei por 3 escolas, né, passei pela escola até a 4ª série, depois da 5ª série até a 8ª, e depois o colegial eu fiz numa outra escola. Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com 16 anos, e no meu último ano de colegial, que é o 3º ano de colegial, eu acabei repetindo por falta, porque eu trabalhava o dia inteiro e não conseguia estudar à noite. Muitas vezes eu chegava cansado, e aí foi falta, e eu acabei repetindo por falta. E aí o meu último ano eu acabei deixando de fazer, perdi. E aí quando foi pro próximo ano, eu não fiz o ano inteiro, eu acabei fazendo meio ano, que era, acho que era, não sei como que era o nome, só que você fazia meio ano para dar o ano inteiro. Então eu acabei no ano seguinte fazendo só 6 meses e aí eu completei o colegial. Então, quando eu iniciei, né, no ramo de... Na verdade, o meu estudo foi estudo e com 14 anos eu fiz curso no Senai. Eu fiz torneiro mecânico no Senai e com 16 anos eu entrei numa loja de parafuso, eu era office boy. Então eu comecei a trabalhar com office boy nessa loja e fiquei aproximadamente 1 ano e meio nessa loja e coisa de 8 meses eu já estava começando a vender no balcão. Então desse 1 ano e meio, em 8 meses eu fiquei de office, e depois até dar 1 ano e meio eu comecei a trabalhar no balcão com vendas de parafusos, peças, ferramentas. E aí depois eu saí dessa loja e fui para uma fábrica de injetora plástica, fazer balde, fazer copo, e aí eu já estava com 18 anos, né? Entrei mais ou menos com 16,5, mais 1,5, então com 18 eu entrei nessa fábrica e comecei a trabalhar com plástico. Só que eu já tinha feito o curso de torneiro, mas só que eu nunca tinha atuado na área. Nessa fábrica eu trabalhei por 2 anos e meio. Lá, o meu professor antigo do Senai era gerente nessa loja, nessa fábrica, né, de injetora plástica. E aí eu fiquei por 2 anos e meio nessa injetora. E esse gerente ele saiu antes de mim e foi para uma fábrica de tornearia mesmo, que é próximo lá da minha cidade. Estou em Ribeirão Preto, essa fábrica que ele foi era em Sertãozinho, aproximadamente uns 20 quilômetros da cidade. E ele foi, depois de um tempo que ele estava lá, ele me chamou para ir trabalhar nessa fábrica de usinagem. Só que eu saí de operador e fui trabalhar de ajudante. Então eu comecei a aumentar assim, meu trabalho, né, profissionalmente, depois eu tive que voltar para trás de novo. E aí eu voltei para ajudante. Aí lá eu comecei de ajudante, mas só que era numa área que eu já tinha feito o curso. Então é uma área boa. E aí eu fui em coisa de 8 meses aproximadamente, aí eu comecei a trabalhar na máquina. E aí agregou o meu curso que eu tinha com a usinagem que eu já queria, né? E aí eu fiquei 5 anos e meio nessa fábrica. Então fazia turbina para geração de energia, para cana-e-açúcar, petrolífica. E aí eu fui trabalhando, fiquei durante 5 anos e meio nessa fábrica. E aí eu cansei, desisti, falei, agora não quero. Em 2013, cansei. E aí nessa época eu e minha esposa estavam começando a vender peças femininas, lingerie, calcinha, essas coisas, mais ela. E aí a gente comprava essas mercadorias e eu fazia sacola e ia distribuindo na região para as vendedoras. E eu saí da empresa. Durante 5 anos e meio saí e comecei a trabalhar com ela, achando que ia dar certo, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas beleza. Aí nesse mais ou menos quase 1 ano, vendendo lingerie com ela, começou a fracassar as coisas. E eu tinha uma carteira registrada, ganhava bem, tinha convênio, minha filha nasceu nessa época. E eu tinha casa para pagar, super bem,
Aí quando eu comecei a vender lingerie, começou a dar ruim as coisas. E aí eu entrei numa loja para trabalhar de ajudante de ar-condicionado, instalação. Então assim, toda vez que eu conseguia alguma coisa, eu tinha que voltar para trás. Então eu sempre falo que eu dou sempre um passo para trás para conseguir dar os outros passos para frente. E aí nessa loja, no começo de 2014, eu comecei a trabalhar de ajudante de instalação de ar-condicionado. E lá, como eu já tinha experiência com parafuso e mais usinagem, coisas de medição, bitola de tubulação, essas coisas não foi tão difícil. Já tinha uma experiência profissional e eu não fiz curso na área de instalação na época. E aí eu comecei a instalar em aproximadamente 6 meses, eu já tinha comprado minhas ferramentas, e aí eu comecei a instalar separadamente. Então eu trabalhava das 8 às 6, sábado e domingo ou à noite, quando dava, horário de verão, e eu fazia a instalação dos ar-condicionados para ter um extra, porque o salário de ajudante era pouco. E aí foi até dar um ano. Quando deu um ano, aí eu já tinha abrido a minha empresa em paralelo, sem o meu patrão ficar sabendo. E aí eu peguei e decidi sair, porque eu tinha já muito cliente. Os clientes queriam em horário comercial, eu não podia fazer, porque eu estava de ajudante ainda, né? Fui registrado depois como técnico, mas estava na empresa ainda. E aí eu tive que sair, aí eu fiz uma escolha. Ou eu ficava lá e fazia bico, ou eu saía e trabalhava por conta. Aí foi aí que eu decidi em 2014? Isso, 2014, isso. Eu entrei em 2013 a 2014, fiquei um ano. Em meio de 2014 eu decidi trabalhar para mim. E estou até hoje trabalhando com ar-condicionado. Quando foi em 2015, junho de 2015, eu decidi fazer alguns vídeos no YouTube. Então, acho que eu conhecia já o Luiz, já bem no início também, e tinha outros profissionais que faziam vídeo no YouTube. E eu decidi fazer por conta própria. De junho de 2015 até o final, em dezembro, eu pegava vídeos dos fabricantes. Então o fabricante tinha um tutorial, eu copiava aquele vídeo e colocava no meu canal. Aí eu pegava outro vídeo e colocava no meu canal. Quando foi em janeiro de 2016, bem logo na primeira semana de festa, se não me engano, dia 2 ou dia 3, eu lancei meu primeiro vídeo. Vídeo meu mesmo, falando do meu jeito, errando, gaguejando. E aí eu comecei em 2016. Então eu comecei a fazer vídeo e aí foi 2016, 2017 fazendo vídeo. Nesse meio tempo eu já conhecia mais pessoas que faziam esse tipo de trabalho. O Rofran também, que era um pouco antigo, o Rodrigo. E quando foi em 2018, foi a minha primeira experiência que eu tive com o Luiz. Eu lembro até hoje, que não sei se ele vai lembrar, se ele vê esse vídeo, mas ele colocou um link não sei se é no site dele, no YouTube. E o YouTube, se você não colocar o protocolo de HTTPS, ele não entra, você não consegue clicar, você tem que copiar. E aí eu mandei um comentário, não tinha o telefone dele, mandei um comentário em cima do vídeo. Falou, cara, põe o protocolo que a pessoa só clica. E aí ele respondeu, agradeceu e tal. E acho que foi no começo de 2018 ou fim de 2017. E nisso passou. Tipo assim, foi o primeiro contato que eu tive com ele, mas não foi nada assim, foi só para ajudar mesmo. E ele já fazia parte, né, da expedição do clima. E de repente recebi uma ligação. Na verdade ele fez um grupo no WhatsApp, se eu não estiver enganado, acho que foi isso. Fez um grupo e me colocou nesse grupo e falou, vai ter uma surpresa aqui em São Paulo, tal. E aí o Lu Bruno, acho que já estava junto, já foi comentando, tal, você aceita? Eu falei, beleza, aceito. E aí veio a proposta da LG. Tipo assim, não foi nada formal de me ligar, falar, tal, não, foi um grupo que fizeram e colocou a gente dentro e trouxe a gente para São Paulo, mas a gente veio enganado, sem saber de nada. Veio perdido, não sabia se era projeto, se ia ganhar alguma coisa, se ia ser funcionário da LG, não sabia nada, a gente simplesmente veio. E aí aqui em São Paulo a gente teve a notícia que a gente ia fazer parte de uma campanha chamada Esquadrão do Clima 2018, que foi 2018, né? E aí a gente começou a ver esse projeto e a gente começou a entender o que a gente fazia na internet e qual era o objetivo, né? Que era levar a informação para os instaladores. Então, de lá para cá mudou bastante coisa, porque tanto na parte profissional quanto pessoal. Porque antigamente a gente fazia vídeo,
colocava nas redes sociais sem pretensão nenhuma. A gente simplesmente fazia por fazer, porque a gente gosta, a gente ama, eu gosto da minha profissão. Nessa história que eu contei, veio desde o passado, subindo e descendo, então a gente teve agora, a partir dessa campanha, ter uma responsabilidade maior. Não ser só um amador, saber o que a gente pode falar, o que a gente pode falar se está certo, se está errado, o que a gente está levando, se isso vai ajudar a pessoa que está lá do outro lado. Eu gosto muito de trabalhar, o meu foco é ajudar tanto o instalador, tá? Que também é uma parte da LG, mas também eu gosto de ajudar o cliente. O cliente tem que estar satisfeito do que aquilo que a gente está fazendo, tanto na instalação como pós-instalação, uma configuração, alguma coisa, um suporte. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Eu gosto muito de citar o Job. O Job é um parceiro nosso do Esquadrão, ele é uma pessoa fenomenal, uma pessoa que tiver que te falar e te fala na sua cara, só que é uma pessoa que quer sempre te levar para frente. Então assim, eu lembro que acho que foi no primeiro dia, ou talvez numa segunda reunião, não me recordo, que a gente estava lá fazendo uma reunião com um coreano, o diretor, o Anderson Bruno, lá, o pessoal do marketing, e ele me para na frente da lousa e começa a ensinar a gente lá a fazer uns cálculos lá de refrigeração. E eu lembro até hoje que acho que veio o Anderson Bruno e falou, vamos começar a reunião? Ele falou, não, espera só um pouquinho. Aí eu achei muito engraçado porque é um instalador normal, igual eu, igual a todos, que parou a reunião numa multinacional simplesmente para ensinar o outro que está do outro lado ou a gente que está próximo dele. Então ele praticamente parou a reunião, não deixou a reunião acontecer enquanto ele não finalizou ali a parte que ele queria ensinar para a gente. Eu acho muito legal essa história. É muito gratificante a gente estar nesse esquadrão com 10 pessoas, mais pessoas levando informação, mais conhecimento, e isso, quem tende a ganhar é só os instaladores e os clientes, que vão buscar várias informações com cabeças diferentes, e isso se torna muito relevante para todos. Não desista do seu sonho, como eu, que tive que dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. Vendi a lingerie e hoje eu estou aqui dentro da LG profissionalmente e levando conhecimento para vocês.